Bueno, después de la pequeña pausa, vamos a continuar con la siguiente ponencia que lleva por título Intervención psicológica, la psicología forense en una época de crisis. Creo que la he traducido bien. Nos va a hacer esta presentación Carlos Alberto Collares, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Lisboa, es doctor en Psicología por la Universidad de Oporto, presidente de SIJUS, Asociación para la Intervención Psicológica, es coordinador científico del Máster en Psicología Forense y de la Exclusión Social de la Universidad de Lusófona, Humanidades y Tecnologías, y también es director de la Escuela de Psicología y Ciencias de la Vida de la misma universidad. Tuvimos el placer y el honor de estar en el año en Lisboa, nos invitaron a la universidad. Además de todo esto, es también representante nacional de Portugal en la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Y aprovechando un poquito esto, os doy el aviso y un poquito la primicia de que el próximo año, en septiembre, posiblemente finales de septiembre de 2014, tendremos el 9º Congreso Internacional de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, que lo vamos a celebrar en Barranquilla, en Colombia. Entonces, al lado de Cartagena de Indias, para que os vayáis preparando, ahorrando, etc. Pero yo creo que es una oportunidad muy bonita poder estar allá con los compañeros de Colombia y toda Iberoamérica. El año pasado estuvimos en Quito, el próximo año estará en Colombia, y en el 2016 tendremos el gusto y el placer, si todo va bien, de celebrar en Portugal, en Lisboa, también Carlos. Entonces en el 2016 pasaremos al lado del Atlántico y la celebraremos en Lisboa, en la Universidad de Lusófona. Sin más dilación, Carlos, cuando quieras, a ver si gracias. Gostaria de agradecer o convite e à assunto para estarmos presentes nestas jornadas e, como dizia há pouco a minha colega, já estamos na fase de sentir uma integração e um acolhimento fantástico da vossa parte e quero-vos agradecer esse acolhimento. E não posso também deixar, no nome pessoal, mas em nome da Associação da SIJUS, de manifestar o nosso apreço pelo trabalho que está a ser desenvolvido, que tem sido inspirador para nós em Portugal, onde as questões da psicologia jurídica começaram mais tarde e com algum atraso, que aliás é costume no nosso país, e queria também sinalizar o sentido que nós ontem vimos na homenagem ao Alonso, e foi muito bonito, muito significativo que vós quisessem utilizar a fotografia que nós tínhamos colocado na Alonso. Eu sinto muito feliz por ter conhecido o Ron Romero e um privilegiado por isso, só tenho pena de ter conhecido demasiadamente tarde no nosso encontro de vida. Aquilo que eu vos venho trazer, eu venho de um país em crise. Vocês também estão em crise. Mas a nossa crise tem lá um grupo de vândalos que se chama FMI, União Europeia, com o governo que também vandaliza o país. O que significa que a crise em Portugal, além de ser uma crise económica profunda, é uma crise que está a atirar para a desesperança, uma crise sem esperança, que está a atirar para o suicídio, para os comportamentos adictos e que fez subir tremendamente o consumo de drogas, o consumo de álcool, e onde os velhos, os ancianos, estão cada vez a ser mais depauperados nas surgidas. Isto coloca algumas questões de transição entre aquilo que vinha sendo o trabalho da psicologia jurídica
que em Portugal frequentemente parece que o nome de psicologia forense, embora esta questão não pareça muito relevante, a questão dos nomes, mas simultaneamente há alguma mudança que se está a verificar, que nós tentamos acompanhar na formação dos nossos estudantes, porque ela é cada vez mais suscitada no campo da intervenção. Como todos nós sabemos, o início destas questões colocou-se com a psicologia criminal já há mais de 150 anos, procurando descodificar a conduta criminal, tendo por isso um papel muito relevante no contexto da criminalização, e o surgimento da psicologia criminal em Portugal aconteceu pelos anos 80, final dos anos 80 do século XX, associado em grande parte a dois fenómenos. O consumo das drogas, que em Portugal as drogas começaram a ser um problema nos anos 70, ainda durante a ditadura anterior à Revolução, e posteriormente a psicologia criminal afirmou-se ao nível dos menores, portanto, os problemas delinquenciais dos menores. E foram esses dois eixos que produziram o desenvolvimento da psicologia criminal em Portugal, como vos disse, particularmente em final dos anos 80. Todavia, muito rapidamente, os pedidos começaram a ser direcionados aos psicólogos criminais para atuarem numa área não criminal. Já não eram apenas os menores em trânsito pela justiça criminal, eram os menores no campo das regulações do poder patronal. Era o caso dos menores vítimas de negligência parental ou de cuidadores. Era o caso dos menores abusados sexualmente em instituições de acolhimento de menores, e era toda uma justiça que, de repente, descobriu que a psicologia existia. E, por um lado, o Estado criou dispositivos, criou instâncias para as questões da justiça serem assessoradas por psicólogos. Mas, por outro lado, foi cada vez maior o âmbito das questões que passaram a ter tratamento psicológico. E isso levou a psicologia, nos anos 90, a ter uma entrada nos tribunais civis, por exemplo, no campo das responsabilidades civis por danos psicológicos, nos tribunais do trabalho e nos tribunais de família. Inicialmente, este era o projeto da psicologia forense em Portugal. A junção entre a lei e o saber psicológico, criando-se uma interseção onde a psicologia do testemunho fez a reaparição. Em Portugal, a psicologia do testemunho começou a ser trabalhada em 1913 por um homem que era não psicólogo, não jurista, mas que era um filósofo e linguista, chamava-se Alberto Pessoa. Desapareceu, entretanto, e durante 4 décadas, portanto 40 anos, a psicologia do testemunho deixou de ser estudada em Portugal. Deixou de ser estudada, deixou de ser investigada, inclusive, reaparecendo pelos anos 90. Mas, depois desta zona de confluência entre o direito e a psicologia, detectou-se que a ponte transgressiva, a ligação de tudo isto, requeria o maior trabalho dos psicólogos. E se a justiça em Portugal
foi durante muito tempo reativa à psicologia, o que tem uma lógica. Em 1950, o presidente do governo de Portugal, Salazar, considerava a psicologia uma ciência do oculto. Colocava a psicologia ao nível da evidência, da astrologia e da bruxaria. Daí que no meu país os psicólogos começassem a formar-se em finais de 70. Daí que a geração de psicólogos da minha idade não sejam psicólogos. São filósofos, são de medicina, são de letras, e depois aparecia eu que vim do direito e aí estraguei a festa. Já se estava habituado a que a psicologia vinha-se pela porta da medicina psiquiátrica, vinha-se pela pedagogia, professores do ensino secundário, vinha-se da filosofia. Só com algum caráter anedótico, posso dizer-vos que em 1986, quando apresentei o meu pedido para me doutorar em Psicologia, só faltou a Faculdade de Psicologia do Porto mandar fazer uma avaliação à minha capacidade mental, porque era considerado que ser engano, não era compreensível que alguém viesse do direito para a psicologia. No entanto, as questões psicológicas tiveram um desenvolvimento muito grande, que foi acompanhado também pela formação académica. E verificou-se, a partir dos anos 90, uma situação muito interessante. O Estado passou a contratar mais psicólogos da Justiça, mas não apenas para trabalhar no âmbito da Justiça. Começou a haver contratações para um órgão que nós temos em Portugal, creio que corresponde ao vosso ayuntamento, que são as freguesias. Os municípios começaram a contratar psicólogos para trabalhar inicialmente com crianças no domínio da prevenção dos comportamentos aditivos e transgressivos. De alguma forma, era a ação da psicologia que começava a desenvolver-se, a alargar-se. Em Portugal, nos anos 90, o universo da psicologia tradicional, a clínica educacional, estavam completamente inundados. Isto é, havia não excesso de psicólogos, mas pouca oferta de trabalho para psicólogos de educação e para psicólogos clínicos. Começou aqui o primeiro movimento de mudança da atividade tradicional dos psicólogos. Nesta imagem está representado, do lado esquerdo, estão representadas as vertentes tradicionais da psicologia jurídica e do lado direito começou a surgir, nos anos 90, em grande parte por iniciativa do antigo alcaide de Lisboa e antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, começou a contratar psicólogos para atuarem na exclusão. Não estávamos em crise. Com que estávamos? Portugal está em crise desde Afonso Henriques. Mas começava a haver aqui um apelo: venham trabalhar em domínios que não são os tradicionais. Não é o tribunal diretamente, mas vocês vão ter de ir a tribunal muitas vezes. Ou seja, vocês não vêm trabalhar no sistema de justiça, mas vêm trabalhar com populações que passam pelo sistema de justiça. Miúdos, crianças acusadas de crimes, 20 crianças vitimadas, e era o espectro inicial, portanto, a população mais jovem. Hoje em dia, o campo da exclusão social aumentou consideravelmente. E aumentou justamente porque a crise amplificou aquilo que era a intervenção dos psicólogos no campo da exclusão. E aqui, se já se desenhar uma noção de intervenção justo-psicológica, que é uma noção essencialmente multidisciplinar, que inclui os psicólogos com o sistema de justiça, mas também com os trabalhadores sociais, assistentes sociais, nomeadamente. A
partir dos últimos 7, 8 anos, começa a desenvolver-se uma intervenção psicoinclusiva, que significa que há um trabalho não de combate à exclusão, não fazemos na psicologia da exclusão o combate à exclusão, fazemos a promoção da inclusão, passando por algumas estratégias que foram criadas, aliás, por psicólogos da justiça, no caso de Portugal. E a razão disto está explicada neste slide. Há uma mobilidade das populações que passam no setor da justiça, portanto, digamos, os clientes do cárcere, os clientes dos tribunais criminais, que passam para a área da exclusão social. Como em todo lado, a estigmatização do cárcere é muito grande. E como em todo lado, não é fácil arranjar trabalho quando sai da cadeia. E os estudos que têm sido feitos em Portugal demonstram que há um desemprego, um paro muito grande ao nível da população que saiu das prisões. E cria-se aqui um núcleo de trabalho que visa, afinal de contas, reprogramar as pessoas que estão em crise pessoal, porque passaram ou pela prisão ou com ou sem prisão pelo meio, que sofreram rupturas familiares e que ficam, ou que vêm das adições e que ficam, portanto, nos territórios da exclusão. Que não é apenas a questão da pobreza em si mesmo, é a questão da falta de qualificação. A população portuguesa tem níveis de escolaridade ainda hoje muito baixos, só agora é que se está a apostar em 12 anos de escolaridade, mas mesmo com os 10 anos de escolaridade, muita gente fazia apenas 4 anos, ou nisso, portanto há qualificações muito pequenas que abrangem preferencialmente alguns setores mais desfavorecidos da população. E, neste momento, entre aquilo que é uma noção inicial do trabalho dos psicólogos com outros profissionais no campo da justiça, a intervenção justo-psicológica, que agarra as questões jurídicas em várias latitudes, também as questões da psicologia do testemunho e o lado criminal, que é sempre o mais visível, embora em Portugal, e penso que em Espanha a mesma coisa, não seja o lado dominante. A expressão é mais significativa nas questões não criminais, mas, por diversas razões, até pelos mídias, há um apelo maior à questão criminal. Coloca-se aqui, então, no campo da psicologia jurídica, os problemas que nós temos em Portugal são essencialmente estes dois. Por um lado, a formação, a questão prévia. E aqui a formação falha muitas vezes, porque, como vos dizia há pouco, o facto de haver maior procura neste momento para a psicologia forense, com menor resposta da psicologia forense, porque ainda não há quadros de psicólogos forenses em número razoável em Portugal, e haver muitos psicólogos de outras áreas, de outras vertentes, que estão desempregados, tem produzido uma entrada no trabalho da psicologia jurídica de pessoas sem qualquer formação. E em Portugal verifica-se isto. Realizam-se cursos organizados por entidades que não são oficiais, nem são entidades de ensino, que ministram cursos de psicologia forense, curso rápido de psicologia forense, 2 sábados e 3 domingos. E as pessoas fazem o curso, saem de lá muito contentes, intitulam-se psicólogos forenses, não há mal disso, poderiam titular-se futebolistas, mas o problema é que vão trabalhar em contextos que o mercado de trabalho ainda não distingue, onde depois
falta a dimensão ética. E é isso que chamei a questão primordial. A questão ética, aliás, já foi visto quando estivemos todos juntos este ano, em maio, na Lusófona, e é uma questão essencial. Nós temos hoje muito trabalho de psicologia jurídica a ser realizado por pessoas sem qualquer espécie de formação em psicologia jurídica, que nunca entraram no tribunal. Se entraram no cárcere foi porque estiveram presos, eventualmente, e que desconhecem completamente a realidade. Há alguns meses, um advogado requereu a um juiz que um psicólogo fosse visitar um cliente que estava no cárcere. O juiz indeferiu o pedido, recusou, dizendo que o doutor fulano tal não é psicólogo forense, portanto não pode avaliar um cidadão acusado. Mas foi o único caso, porque os juízes não têm a percepção de que a psicologia inclui uma série de especialidades e de valências. Se as áreas em que se intervém na justiça são iguais em todo lado, são aquelas que temos e outras, e aliás, em Espanha tenho percebido que há uma maior intervenção psicológica na justiça, há algumas questões que me parecem que são os problemas graves da psicologia jurídica em Portugal. Posso dizer-vos que o Colégio de Psicólogos de Portugal vai criar uma área de psicologia clínica, uma área de psicologia social e uma de psicologia de educação. Quando perguntei ao bastonário, aliás, perguntámos para uma reunião com a Maria também, perguntámos ao bastonário, e quando é que crias, quando é que fazes a especialidade em psicologia forense? Ele respondeu, um dia qualquer. Porque não é uma prioridade, como o colégio diz, que haja uma especialidade de psicologia forense em Portugal. Existe no meio académico, existe na prática, mas o colégio de psicólogos acha que não é prioridade. E aqui as questões da formação, do conhecimento da gramática judicial. Nós costumamos dizer aos alunos que não há psicólogos forenses que não sintam o cheiro do tribunal e o cheiro da prisão. É fundamental que tenham treino, depois de graduados, tenham treino na prisão e no tribunal. Que conheçam a rede social, o mapa, toda a cartografia da rede social e que tenham uma adequação mínima, digamos, ético-deontológica. Na mudança de intervenção que está a acontecer em Portugal, e que, como vos disse, foi reforçada pela crise que estamos a viver, as questões que mais são solicitadas ao nosso trabalho passam pela cidadania, pela integração, ou seja, aquilo que o fundador da psicologia forense em Portugal chama a reprogramação de vida. Depois, a necessidade de mudar o sistema. O sistema na área da exclusão em Portugal é muito repetitivo. É possível que uma família tenha numa semana a visita de 3 órgãos públicos diferentes. É possível que vá lá o assistente social da Comissão de Menores perguntar porque é que o menino não vai à escola. À segunda-feira, pelo menos, marcas, aparece o polícia da Polícia Segura a perguntar porque é que o menino não vai à escola, e só viermos, aparece a escola a perguntar porque é que o menino não vai à escola. Este excesso de intervenção resulta do facto de ainda não existirem, na maior parte dos casos em Portugal, mecanismos de controle da intervenção que é feita e deixar-se ainda um pouco a intervenção à boa vontade
de cada interventor. Mas há um outro aspecto, há outro aspecto que neste momento requer uma grande intervenção psicológica e futebol, que são os velhos, os ancianos. Não apenas pelo pauperamento de que são vítimas neste momento, com cortes absurdos nas reformas, mas também pelo abandono, pelo isolamento a que estão fadados. Hoje, ser velho em Lisboa é um drama. E é um drama que muitas vezes temos verificado que acaba em suicídio. Há um suicídio elevadíssimo, a taxa de suicídio entre pessoas mais idosas em Portugal, quer nas zonas rurais, quer em especial nas zonas do litoral, como Lisboa e entre as crianças e os ancianos há depois uma série de situações onde a intervenção está a ser patrocinada pelos nossos autarcas, dos municípios, dos ayuntamentos que estão a contratar para uma intervenção acrescida junto destas populações. Finalmente, este é o projeto que a associação a que nós pertencemos, a PSIJUS, tem procurado dar corpo, que é a definição de uma ética em psicologia forense. Como vos disse, é um trabalho que o Colégio dos Psicólogos de Portugal não está muito empenhado, na medida em que considera que esta vertente da psicologia jurídica ainda não existe, mas que isto cria depois o deserto das regras no campo da psicologia forense. E há 4 elementos que me parecem os mais importantes. A ética com o cliente, que falha muito em Portugal. Falha muito porque temos, por exemplo, trabalhadores sociais a fazer avaliações psicológicas. Isto é uma coisa que não se compreende, mas acontece. Mesmo nos órgãos do Estado. E nós andamos há anos a explicar aos juízes e aos tribunais que é necessário que uma avaliação psicológica seja feita por um psicólogo, mas continua a haver processos onde a avaliação é feita por assistentes sociais. Depois, há avaliações em Portugal que já deram a nulidade de julgamentos, graças a Deus, que são avaliações feitas só com base em Rorschach. E essas feitas por psicólogos. E, pior, há avaliações que nós encontramos em que se utilizam, sem aferição, testes iguais para pessoas asiáticas, populações asiáticas, africanas e a portuguesa, como se fosse o igual. Em segundo lugar, falta-nos a ética entre os psicólogos. A psicologia em Portugal vive ainda numa lei da selva. Ainda é uma vivência bastante desordenada que é necessário corrigir. Em terceiro lugar, não há muitas vezes, e muitas mesmo, uma ética entre os profissionais do foro. Ontem mesmo, soube de Lisboa que 2 antigas alunas nossas tinham sido abordadas por um advogado que lhes pediu que fizessem um relatório sobre o acompanhamento de um preso que elas nunca viram na vida. Isto é possível. Ainda é possível. Porquê? Porque a ignorância do que é o psicólogo forense leva a que um advogado considere normal, como há muitos atestados médicos a dizer que a pessoa está doente para ir trabalhar e ela está muito sã, também pede um atestado a dizer que a pessoa foi acompanhada quando nunca tinha sido visto. Finalmente, é necessário uma ética dos sistemas de justiça, todos os sistemas de justiça, onde as coisas também não estão muito bem. Obviamente que estes 4 eixos passam muito por um problema que foi, como eu vos disse no início, a psicologia nasceu tarde em Portugal, ou seja, tornou-se em ciência operativa muito tarde. E a psicologia jurídica
só a partir de 87, 88, começou a beneficiar de reconhecimento e do papel social em Portugal. Espero que me tenham entendido. Falei tão devagar, pelo mais que sou capaz, e até já estava a dar o som na minha própria. Muito obrigado. Muchas gracias, Carlos. Tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. Sí, bueno, más que me llama la atención, y ya que tengo aquí, le pregunto, cuando ha dicho que los suicidios en la población anciana han aumentado en las zonas rurales, yo que observo mucho esas áreas que estoy en contacto, le preguntaba si hay algún tipo de estudio que analice que en todas esas áreas hay muchos inmigrantes regresados de Francia, de Estados Unidos, bueno, de zonas distintas, ¿no? Y lo que yo veo es que muchos de los ancianos no tienen ni a los hijos ni a los nietos allí, porque al regresar han tenido que salir por trabajo. Entonces veo mucha soledad en los ancianos, ¿no? Yo principalmente veo a mi pareja que vive aquí y ve a su madre 2 veces al año, ¿no? Como que están en lugares muy de la convivencia con el vecino, pero el lazo afectivo es muy como literal, ¿no? Como muy separado. Entonces, no sé si hay algún tipo de análisis respecto a lo que suponen los lazos afectivos parentales después de la migración. Ora bem, há alguns estudos já e tem-se demonstrado o seguinte: há cada vez mais ancianos a viverem sozinhos, solo, ou ancianos com outros ancianos. Uma irmã com 70 anos e uma madre com 90. Há uma quebra acentuada da proximidade com filhos e netos. Passa-se nas zonas urbanas, porque, por razões de política de habitação, em Lisboa vivem mais velhos do que novos. As casas são muito caras, os velhos vivem nas casas há 40 anos, mas os filhos e os netos foram viver para a periferia, o que quebra o contacto. Há um problema de alcoolismo, principalmente dos homens, alcoolismo e jogo patológico. E há máfias que promovem o jogo a dinheiro em algumas cidades como Lisboa. Mais recentemente, o corte das pensões. Dinheiro. Em alguns casos é gravíssimo. Em Portugal há velhos que ganham de reforma menos de 300 euros. Quem ganha 601 tem cortes novamente. O nosso governo persegue os ancianos. Isso é claro, não há dúvidas. Persegue, não há dúvidas. E isto cria, mesmo quando o dinheiro não é muito importante para os ancianos, ao lado simbólico do corte. O que levou ao aumento da taxa, nestes últimos ano e meio, 18 meses, a taxa aumentou consideravelmente. Depois, há abandono direto de idosos. Em dezembro, todos os anos, são abandonados nos hospitais de Portugal ancianos que vão ser buscados a partir do dia da Reis. Os filhos colocam no hospital e vão buscar quando vão. Deixam telefones falsos, números falsos. Em agosto é frequente haver uma corrente migratória de idosos para os hospitais. Alguns morrem nessa altura, de calor e com a desidratação, etc. E outros regressam quando as férias acabam. Isto torna aquele papel, aquela situação social dos ancianos, no sentido do desinvestimento, da não utilidade
e, de certa forma, o abandono de si, o que conduz a um suicídio direto. Os homens com uma tendência para a forca, ou arma de fogo. As mulheres, normalmente o suicídio é diferente e há uma forma de suicídio que está a começar a detectar nos últimos anos, que é a recusa da ingestão de alimentos. Há ancianos que morrem de fome por decisão voluntária. E é isto que nós andamos, a PSIJUS anda há anos, a chamar a atenção do Governo para isto. Curiosamente, há cerca de um mês, um psicólogo português, que é um psicólogo, não é psicólogo jurídico, dizia na televisão que nós outros, a nossa associação, está a envolver-se no combate político por reclamar medidas de integração social. Posso garantir-vos que não estamos a pensar criar um partido em Portugal, o Partido da Psicologia Forense. Não estamos a pensar nisso, seguro. Mas quando nós tomamos posição que desagrada ao poder, há sempre um psicólogo que aparece e que diz que nós somos subversivos ou, quiçá, tupamados mais rejuvenescidos. Respondi à sua questão? Sí, muy obrigada. Vale, pues le agradecemos a Carlos la intervención y pasamos a la siguiente ponencia.